A história das filhas de Ló é uma das narrativas mais perturbadoras da Bíblia. Ela nos leva a refletir sobre a natureza humana e as consequências de viver em um ambiente corrupto. Encontrada em Gênesis 19, ela nos transporta para as cidades de Sodoma e Gomorra, que eram conhecidas por sua riqueza e prosperidade, mas também por sua decadência moral. Lugares conhecidos por sua extrema perversidade e imoralidade, onde os habitantes se entregavam a atos que desafiavam as leis divinas e humanas. A depravação moral destas cidades era tão profunda que Deus decidiu destruí-las com fogo e enxofre, um ato de julgamento divino que marcou a história. Ló, sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma com sua esposa e suas 2 filhas. Ele era um homem justo, que tentava viver de acordo com os preceitos divinos, apesar da corrupção ao seu redor. Apesar da maldade que o cercava, Ló era um homem justo e se angustiava com a perversão daqueles que o rodeavam. Ele frequentemente se perguntava como poderia proteger sua família em um lugar tão corrupto. A Bíblia nos diz que ele se sentia profundamente perturbado pela depravação desenfreada. Sua angústia era um reflexo de sua fé e de seu desejo de viver uma vida justa. Quando Deus decidiu destruir Sodoma, ele enviou anjos para avisar Ló e sua família para que fugissem e não olhassem para trás. Este aviso foi um ato de misericórdia divina, oferecendo-lhes uma chance de escapar da destruição iminente. A fuga de Sodoma foi um evento traumático. A cidade, outrora próspera, estava agora em chamas, e seus habitantes corriam desesperados para salvar suas vidas. O caos e a destruição eram visíveis em todos os cantos. A esposa de Ló, desobedecendo à ordem divina, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Este ato de desobediência resultou em uma punição imediata e severa, servindo como um lembrete do poder e da justiça divina. Ló e suas filhas fugiram para as montanhas, buscando refúgio em uma caverna. A jornada foi árdua e cheia de perigos, mas eles não tinham outra escolha senão continuar. Imagine o medo e a incerteza que tomaram conta deles. Cada som, cada sombra, poderia representar uma nova ameaça. A escuridão da caverna apenas aumentava a sensação de isolamento e vulnerabilidade. Eles haviam perdido tudo: casa, posses, amigos e até mesmo a esposa e mãe. A devastação era completa e a dor da perda era palpável. Isoladas e vulneráveis, as filhas de Ló se encontravam em uma situação desesperadora. Sem saber o que o futuro reservava, elas estavam presas em um ciclo de medo e incerteza. O texto bíblico não entra em detalhes sobre seus pensamentos e emoções, mas podemos imaginar o turbilhão de sentimentos que as dominava: medo, tristeza, raiva, desespero. Cada dia era uma luta para manter a esperança viva. É nesse contexto de tragédia e incerteza que a narrativa toma um rumo ainda mais sombrio. A história de Ló e suas filhas é um lembrete poderoso da fragilidade humana diante das forças divinas e da natureza. Em Gênesis 19, 30 a 38, lemos que as filhas de Ló, em um ato de desespero, decidem embebedar o próprio pai e ter relações sexuais com ele. Elas acreditavam que, com a destruição de Sodoma e Gomorra, não haveria mais homens no mundo. A devastação ao seu redor era tão completa que elas pensaram que a humanidade estava à beira da extinção. Elas sentiram que cabia a elas garantir a descendência de seu pai e, consequentemente, a sua própria linhagem. Este ato, embora desesperado, foi motivado pelo medo de que a linhagem familiar fosse perdida para sempre. É importante ressaltar que a Bíblia não justifica ou aprova as ações das filhas de Ló. A narrativa bíblica é clara em mostrar que tais ações não são vistas como corretas ou aceitáveis. Pelo contrário, a narrativa expõe a gravidade do pecado e suas consequências devastadoras, mesmo em meio a circunstâncias extremas.
A história serve como um lembrete das complexidades morais e das escolhas difíceis que as pessoas enfrentam em tempos de crise. As ações das filhas de Ló foram resultado de um erro de julgamento e de uma visão distorcida da vontade de Deus, motivadas pelo medo e desespero. Esta história nos desafia a refletir sobre as consequências de nossas ações e a buscar sabedoria e orientação em tempos de dificuldade. Da relação incestuosa de Ló com suas filhas, nasceram 2 filhos, Moabe, pai dos Moabitas, e Ben-Ami, pai dos Amonitas. Esses povos, originados de um ato pecaminoso, se tornariam inimigos constantes do povo de Israel no decorrer da história bíblica. A história de Moabe e Amon serve como um lembrete de que nossas escolhas, mesmo as tomadas em momentos de crise, têm consequências duradouras. O pecado, mesmo quando escondido, deixa marcas profundas e pode afetar gerações futuras. O silêncio de Ló, paralisia moral? Um aspecto intrigante da história é o silêncio de Ló. O texto bíblico não menciona sua reação ao plano de suas filhas, nem sua participação na consumação do ato. Essa ausência de detalhes levanta questões sobre a possível passividade de Ló diante da situação. Teria ele se tornado moralmente apático após a traumática experiência em Sodoma? A aparente inércia de Ló serve como um alerta para nós. A tragédia e o sofrimento não podem nos paralisar moralmente. É preciso manter firmes nossos valores e princípios, mesmo em meio à dor e ao caos. A omissão diante do erro pode ser tão prejudicial quanto a própria ação. Interpretando as Escrituras, discernimento e graça. Ao estudarmos passagens bíblicas complexas como a história das filhas de Ló, é crucial fazê-lo com discernimento e graça. Devemos evitar interpretações simplistas ou moralistas que ignorem o contexto histórico, cultural e social da narrativa. As Escrituras devem ser interpretadas em sua totalidade, considerando o Antigo e o Novo Testamento, e sempre à luz do caráter de Deus, que é amor e justiça. É importante lembrar que a Bíblia não é um livro de regras, mas sim uma história de amor e redenção. Aplicando a história hoje, pureza e santidade. Embora a história das filhas de Ló seja chocante e perturbadora, ela nos oferece lições valiosas para os dias de hoje. Em uma sociedade cada vez mais marcada pelo relativismo moral, a história nos convida a refletir sobre a importância da pureza, da santidade e da obediência aos princípios divinos. Assim como Ló se sentiu aflito em Sodoma, nós também devemos ser luz em meio à escuridão, vivendo de acordo com os valores do reino de Deus e sendo agentes de transformação em um mundo que precisa desesperadamente de esperança. Encontrando esperança, redenção em meio às cinzas, a história das filhas de Ló, apesar de trágica, aponta para a necessidade da graça e da redenção. Mesmo em meio às ruínas do pecado, Deus pode trazer cura, restauração e um novo começo. Assim como Deus demonstrou compaixão a Ló e suas filhas, Ele continua a estender sua mão de amor a todos que o buscam. A história de Ló e suas filhas nos lembra de que não importa o quão profundas sejam nossas feridas ou quão sérias sejam nossas falhas, a graça de Deus é suficiente para nos redimir e nos dar um novo futuro.